Fala pessoal, beleza? André Novelli aqui de novo. E hoje a gente vai dar continuidade aí com o projetinho do Cadinho, um projetinho que a gente vai realizar aí utilizando a resistência de aquecimento lá da panela de arroz do vídeo anterior. Quem não viu o vídeo, dá uma olhada lá, uma conferida lá, onde eu explico todos os componentes que a gente pode aproveitar aí de uma panela de arroz, dicas para reparo, essas coisas, tá? Hoje o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa resistência para poder fazer um dispositivo que vai nos ajudar aí no processo de solda, tá? É um cadinho para fazer estanhamento de fios. Vocês vão ver no final, é bem legal. Mas antes eu quero explicar um pouco como é que funciona isso aqui. O que tem aqui dentro, tá? Basicamente isso aqui é uma resistência de 40 watts, tá? Essa resistência na panela de arroz, ela faz o papel de manter o alimento aquecido, então quando ela está lá na opção de aquecimento, ela mantém o alimento aquecido ali, uma resistência de uma potência bem menor, só para manter quente ali o alimento, tá? Basicamente, dentro dela, ela é um invólucro, tá? Composto por duas chapinhas de alumínio, tem isoladores de cerâmica aqui na parte de baixo, por onde saem os fios, que também possuem um isolamento aí de alta temperatura, tá? Você abre ela facinho. Eu vou abrir aqui só para título de ilustração, você não vai precisar abrir para fazer essa modificação, mas eu quero mostrar para vocês como é que funciona, tá? Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma folha de alumínio, que faz o invólucro, um isolante de mica. A mica ela é um isolante bem legal, que ele suporta alta temperatura, sem soltar gases, sem fazer cheiro nem nada, né? É muito usado para isolação aí de ferro de passar roupa, resistências de aquecimento de todo tipo, né? Dentro de ferros de solda também tem enrolado ali uma chapinha, né? Uma mantinha de mica para poder fazer o isolamento da parte metálica com a resistência, né? Aqui é um pouquinho difícil de ver, mas se você reparar, tem um enrolamento de fio bem fininho. Essa aqui é a resistência de aquecimento, tá? Você pode observar aqui, nessa pontinha aqui onde está a minha unha, que tem o fio, que é esse fiozinho aqui, tá? E enrolado aqui um fiozinho bem fininho, nessa mica aqui eu tenho a resistência. E embaixo dessa resistência eu tenho uma outra chapinha de mica. Vocês podem ver aqui que são duas, tá? Então uma faz o isolamento da parte de baixo, a outra faz o isolamento da parte de cima, tá? Basicamente é um sanduíche aqui, fechado por um invólucro de alumínio que segura tudo no seu devido lugar, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? A gente precisa montar isso num suporte para que fique tudo muito bem firme e não se mova e não corra o risco de derrubar aí solda derretida em cima da nossa mesa, da nossa bancada de trabalho, tá? Então aqui eu já montei a nossa resistência novamente, é bem molinho, né? Você só faz pressão aqui com as mãos, né? Ou com um alicate, se sua mão for de criança, tá? Mas você monta e desmonta isso aqui de forma muito fácil, tá? Dentro de ferro de solda costuma ter esse tipo de fio também, é um fio de um material chamado níquel cromo. Ele é bastante usado para fazer resistências. A resistência de chuveiro ela é basicamente o mesmo material, porém com uma espessura maior, tá? Essa aqui tem um enrolamento feito para dar 40 watts de potência. E a gente vai fazer a adaptação de um recipiente. Idealmente ele precisa ser um recipiente de aço inox ou de aço, né, um aço comum, aonde a gente vai colocar solda. Basicamente pode ser esse fio de solda aqui, pode ser uma soldas em barra que você compra especificamente para cadinho, tá? Esse recipiente não precisa ser muito grande. Idealmente ele não deve ultrapassar a área da parte central aqui de aquecimento da resistência, tá? O que eu vou usar aqui? O lixo de uns é o luxo de outros. Então eu achei no lixo uma garrafa dessas garrafas promocionais de um material que aparenta ser aço inox. Eu pus o imã aqui, uma das dicas para você saber se o material é aço inox ou não. Você encosta um imã
né? A maioria dos aços inox, eles não possuem magnetismo. Alguns possuem, mas a maioria não. Tá? Essa garrafa aqui não é, a tampa dela ela não é magnética, né? Não é alumínio, e então tem tudo para ser aço inox, tá? Então eu tirei a parte da capa aqui da tampa, né? Virou um recipiente bem legal, que curiosamente, né? Ele já tem um pouquinho de solda aqui que eu já fiz o teste, tá? Mas curiosamente ele serve certinho aqui, né? Não ultrapassa a área da nossa resistência e vai dar para fazer o nosso cadinho aí para fazer a solda, o estanhamento de fios, tá? Fios e conectores. Bom, beleza. Eu tenho essas duas peças aqui, né? Basicamente isso aqui é o que você vai precisar, que é essencial. O resto é tudo improviso, tá? Eu vou montar em cima de uma pequena base de madeira, onde eu fiz aqui um gabarito e algumas furações. Isso aqui eu não vou passar receita de bolo, isso aqui pode ser feito de diversas formas, mas qual que é a missão? É uma base estável para segurar a resistência aqui, de modo que o cadinho fique em cima da resistência de uma forma estável. Nada mais, tá? O que que eu vou fazer também? Eu vou usar arame de solda TIG, é um arame bem duro, não é esses arames maleáveis, super maleáveis, né? Eu não sei indicar um outro tipo de material, mas de novo, isso aqui é tudo improviso, você pode fazer da forma que for melhor, desde que atenda a necessidade, tá? Então eu peguei esses arames e dobrei aqui alguns formatos, tá? Esse formato aqui, ó, ele é um formato que ele vai servir para enganchar aqui na borda do meu cadinho, tá? Essa dobra aqui, ela é específica para poder fazer pressão da parte do elemento de aquecimento com o fundo do cadinho, isso é essencial. O contato aqui não precisa ser perfeitíssimo, mas é importante que tenha aqui uma certa pressão para favorecer a transferência térmica da resistência para dentro do nosso recipiente, tá? A montagem, ela fica desse jeito, tá? Então eu tenho aqui um recipiente de inox preso na minha resistência, de modo que fique bem seguro, tá? E isso vai fazer com que a gente tenha o aquecimento do fundo desse recipiente de forma adequada para poder fazer o derretimento da solda, tá? Além desse formato, eu fiz algumas peças nesse formato aqui, de modo que eu encaixe na minha base de madeira assim, ó. Isso aqui vai ser o pezinho do meu cadinho, tá? Então eu vou ter duas peças que vão fazer o suporte da parte de baixo e duas peças que vão fazer o suporte da parte de cima, tá? Então basicamente eu tenho esse suportezinho aqui, aonde o elemento de aquecimento se apoia, beleza? E depois de se apoiar, eu tenho aqui um outro conjunto de peças que eu faço a montagem de forma que ela não deixe se movimentar aqui o meu cadinho, tá? Eu vou terminar de montar aqui e já te mostro. Perfeito. Esse aqui é o nosso dispositivo, tá? Ele é bem resistente, ele é bem estável, tá? Para ficar em cima de uma bancada, para ele ficar em cima de uma bancada tá perfeito. Agora a gente vai fazer algumas melhorias aqui para garantir o funcionamento adequado dele. Para ter um pouco de segurança, a gente pode utilizar de alguns subterfúgios aqui. Eu tenho aqui um controlador de temperatura, tá? Ele tem um sensor de alta temperatura que vai até 500 graus, se eu não me engano. Vamos descobrir, tá? E ele tem aqui uma tomadinha, e onde eu ligo na tomada.
É essencial? Não, não é essencial, tá? Você pode colocar aqui qualquer tipo de dispositivo que te permita ligar e desligar, né? Um interruptor, alguma coisa assim. Mas aqui eu consigo ter um controle de temperatura de forma que eu posso deixar isso aqui ligado por mais tempo. Às vezes você vai fazer um trabalho longo e você não quer ficar desligando e ligando para controlar a temperatura de forma manual. Então você coloca um controle de temperatura aí adequado para controlar o seu cadinho, tá? Basicamente, o que eu vou fazer agora? Eu já mostro para vocês na sequência. Eu vou ligar esse sensor de temperatura de modo que ele fique bem encostado no fundo do cadinho aqui, tá? Isso faz com que eu consiga ter uma medição da temperatura do elemento de aquecimento ali com bastante precisão. O que eu vou usar para colocar esse sensor de temperatura? Eu vou usar aquela chapinha que segura o fusível térmico na panela de arroz, tá? Eu vou usar ela porque ela dá certinho aqui na minha pecinha do sensor. Então ele fica bem preso aqui, ó. Não sai nem a pau. Isso aqui eu vou prender no fundo do meu cadinho aqui, por pressão mesmo, tá? Meu sensor de temperatura tá aqui, já bem preso, tá? Vou montar no meu dispositivo de suporte aqui, altamente tecnológico. Bom, aqui tá o cadinho, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Aqui tá o nosso cadinho, ficou bem montadinho, bem seguro. Sensor de temperatura. O leitor da temperatura. Eu vou conectar aqui na tomada agora, isso aqui na tomada, e a gente vai poder ligar para testar. E tá aqui, ó, o nosso cadinho tá funcionando aqui. Tá sendo feito o aquecimento aqui a 26,5 graus, 26,6, 26,8. Ele vai chegar a uma determinada temperatura que vai começar a derreter esse estanho aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Bem, alguns minutos se passaram. O nosso cadinho aqui já está numa temperatura bacana. Eu coloquei um set point aqui de 268 para não ultrapassar isso e manter tudo dentro de um patamar seguro aqui, tanto para o alumínio quanto para o resto dos materiais. Mas nós já temos aqui uma bela sopa de estanho fumegante. Olha só. Com isso aqui, caras, dá para fazer o estanhamento das pontas de fios. Então, por exemplo, eu já descasquei aqui, ó, alguns fios. O que eu faço? Venho aqui na pastinha de solda, dou uma chuchadinha, venho aqui, dou uma mergulhadinha, conto até 5 e tiro. Olha que perfeição. Estanhadinho. Ó. Vou fazer mais um. Ó, vou mostrar aqui o cobre. Ó. Chuchadinha na pasta de solda. Chuchadinha no estanho. Ó, que top. Muito prático para fazer conector, para fazer montagens, né? Essa é a ideia. E aqui a base ficou bem legal, bem firme, né? Dá para trabalhar bacana em cima da mesa com bastante segurança. Tem que tomar cuidado, né? Porque é um metal líquido a 200 e poucos graus, né? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora é só usar a criatividade e prender essas coisas, né? Deixar elas numa montagem mais permanente. Mas aqui, para título de ilustração, eu acho que deu para entender aqui
que dá para ser feito com esse material. Aqui, às vezes, no improviso, você precisa fazer, estanhar bastante fio aí, você deixa isso aqui na bancada, vai fazendo, e já era, tá? Segredo aqui, umas dicas de uso aqui que eu percebi. De vez em quando joga um pouquinho de pasta de solda aqui dentro, ajuda um pouco, tá? Essa resina, ela vai ficando fumegante, então é legal você fazer isso num lugar com janela aberta e tal, né? E de vez em quando você pode alimentar com mais estanho. Então eu vou pegar aqui um pedaço de estanho e vou jogar aí dentro para vocês verem. Aqui, ó. Fazer tudo com uma mão só é osso, mas a gente chega lá. Em breve já vai chegar meu suporte de celular aqui. Ó. Como derrete rápido. Já era. Bacana, né? É isso, pessoal. Essa aqui é mais uma das nossas gambiarras úteis, feitas com sucata. Uma coisa que você pode adicionar aí na sua oficina, no seu leque de ferramentas, para poder fazer o trabalho de uma forma mais confortável, mais eficiente, beleza? E por hoje é isso, pessoal. Eu acho que vocês conseguiram pegar aí a ideia do projeto do Cadinho, né? Vocês podem montar isso da forma que vocês acharem mais conveniente, tá? O que eu montei ali, o básico eu mostrei, mas se sobrar alguma dúvida, pode pôr nos comentários aí que eu respondo com todo o prazer, tá? Como eu falei, eu não vou fazer uma receita de bolo, não vou mostrar um passo a passo de como montar essas coisas, porque depende muito do que você vai ter em mãos para poder fazer, tá? A forma com que eu montei ali o suporte da resistência, ela foi feita com o que eu tinha em mãos, mas se você tiver algum outro material que dê para improvisar ali, manda bala, entendeu? O que é importante é, se você for usar uma base de madeira como eu usei, você coloque o mínimo de contato possível da parte metálica com a parte da madeira. Então ali, os únicos pontos que estão em contato com a madeira são as pontas dos arames que estão encravadas na madeira ali, para deixar tudo firme, tá? Não deixe muita superfície em contato com a madeira para não ficar saindo fumaça, não correr o risco de incêndio, né? Use uma madeira dura, se possível alguma coisa com um material com proteção anti-chama, tipo um MDF que é anti-chama, alguma coisa assim, ou uma madeira bastante dura, que no caso eu usei uma madeira de deck, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo aí e fique atento para mais novidades aí, que em breve a gente vai ter mais projetinhos aí falando sobre improvisos, gambiarras e bastante diversão, tá bom? Valeu, falou, um abraço!